Olá, vamos dar continuidade aos nossos encontros? Hoje vamos falar sobre as contribuições que a física quântica tem para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento pessoal. Bem, para compreendermos a física quântica, precisamos compreender, na realidade, a nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana é uma natureza quântica. Porque o ser humano, ele inventa, ele cria, mas quando ele cria realidade, mas quando nós queremos compreendê-lo, nós geralmente olhamos apenas para o aspecto matéria dele. Mas com a física quântica, nós temos a possibilidade de olharmos para um outro lado, que é o lado não físico, é o lado sutil do ser humano. Esse lado não físico, sutil do ser humano, é todo esse campo informacional que ele carrega no seu dia a dia para solucionar todas as suas dificuldades pessoais. A partir do momento em que você se autoconhece, compreende esse campo vibrante que está em torno de você, você passa a ter maiores contribuições, maiores possibilidades de acessar outros conhecimentos. Então, o que é a física quântica? A física quântica, ela surgiu quando os cientistas conseguiram entrar bem lá no interior da matéria, bem lá no interior do átomo, conhecendo as subpartículas atômicas. Quando os cientistas conheceram o mecanismo de funcionamento do átomo, aí sim nós podemos dizer que nós entramos no mundo quântico. E para que esses assuntos da física quântica eles ganhem algum sentido para nós, para o nosso intelecto, nós precisamos nos liberar de alguns paradigmas, que são aqueles paradigmas que nos colocam separados um dos outros. Aquele paradigma newtoniano de que o átomo é uma bolinha indivisível, de que aquela bolinha indivisível ela coloca o ser humano como se fosse algo separado um do outro. Também tem aquele outro paradigma cartesiano que coloca o ser humano, mente e matéria estão separados. E também tem o paradigma darwiniano, que é a teoria da evolução, que coloca que aquele ser humano que quer chegar, que tem que chegar em primeiro lugar para ser o melhor. Então, tudo isso coloca o ser humano vivendo de uma maneira em que ele se considera separado de tudo e de todos. Então, surgiu a física quântica para colocar que todos nós estamos interconectados, estamos ligados uns aos outros através dos nossos campos. E o que isso pode trazer de benefício para nós no nosso dia a dia? Bem, a partir do momento em que eu me vejo conectado a tudo e a todos, eu sei que eu estou interferindo no campo informacional do outro e o outro também está interferindo no meu campo informacional. Então, eu passo a melhorar-me como pessoa para que meu campo informacional coloque informações mais positivas para que me beneficie e beneficie o outro também. Então, para que a gente possa compreender um pouquinho mais da física quântica, eu diria o seguinte: todos nós, cada um de nós, se encontra em um estágio de despertar da nossa consciência. Boa parte da humanidade ainda se encontra ligada, identificada à matéria, aos órgãos da percepção, aos 5 sentidos. Ele está imerso, e quando ele está ligado somente, vivendo em função desses órgãos dos sentidos, ele está na separatividade, ele é escravo dos seus instintos, ele está identificado com a personalidade e ele ainda reage a situações. É quando nós vivemos as situações e não conseguimos compreendê-las e tirar um aprendizado delas. Tem a outra fase, que é a fase da busca pelo conhecimento. Boa parte de vocês aqui já se encontra nessa busca pelo conhecimento. Nesta fase você se encontra inquieto, você acha que falta algo, você passa por crises. E essas crises elas têm o objetivo o quê? De despertar você para essa autoconsciência, como eu coloquei. Os 3 pilares desse nosso trabalho é autoconhecimento, autoconsciência e autocura. Então, para a realização do nosso propósito de vida, da nossa missão de vida, nós passamos por períodos de inquietação, períodos de insatisfação, mas para quê? Para que você desperte para essa autoconsciência.
E aí sim, essas crises vão ter o objetivo de despertar e dar o impulso necessário para você evoluir e conduzir-se para a realização do seu propósito de vida. Então, quanto mais elementar é a consciência de um ser humano, mais ele reage às dificuldades, mais ele tem dificuldade para ultrapassar as barreiras pessoais dele. Então, aí ele vive tendo crises e mais crises. E a partir do momento que ele busca o autoconhecimento e torna-se autoconsciente, ele passa a navegar junto com a onda. Aí é quando ele encontra o real propósito de vida dele. E o terceiro ponto é aquele ser humano que já atingiu essa expansão da consciência. Ele já se tornou um ser autorrealizado. Ele está identificado com a sua essência. Então, ele está alinhado com a sua melhor versão. Foi aquilo que eu coloquei logo no primeiro áudio, né? No primeiro vídeo. Então, todo ser humano tem um anseio por um estado de consciência mais amplo, para se sentir-se mais pleno. Na realidade, todos nós temos consciência que nós podemos atingir esse ponto também. Agora, o que dificulta atingirmos esse ponto? É a nossa exigência de que tudo tenha que ser da maneira como nós achamos que tem que ser. Se nós somos matéria e onda, a onda, ela vai. Então, se nós deixarmos nos conduzir pela onda, nós vamos viver mais conectados com esse nosso estado ondulatório, com esse nosso campo informacional, com essa nossa consciência sábia. E a partir desse conhecimento, do conhecimento da física quântica, do entendimento das contribuições que a física quântica pode trazer para o nosso autoconhecimento, o que vai mudar na nossa vida? Vai mudar a nossa reação à vida. E o reflexo das situações, a nossa reação à vida e o reflexo das situações que vivemos no nosso dia a dia. Na realidade, nós vamos mudar a reação à vida. Nós não vamos mais ficar batendo de frente com as nossas dificuldades. Nós vamos compreender que as dificuldades são barreiras que nós temos para ultrapassar. E também, a partir desse momento em que nós compreendemos que temos barreiras a ultrapassar e buscamos o nosso autoconhecimento, tornamos-nos autoconscientes e alinhados à nossa versão. E aí nós vamos compreender que nós criamos a nossa própria realidade. Nós somos seres autocriadores. Então, eu diria o seguinte: qual é o segredo de tudo isso? O segredo de tudo isso é você conhecer o funcionamento do átomo, como o átomo funciona. Existem leis que governam o interior do átomo. Dentro do átomo existe uma organização, uma hierarquia, uma ordem, uma harmonia, para que ele esteja num estado mínimo de energia, que ele esteja em equilíbrio. Se esse átomo, por algum motivo, tiver desequilíbrio na hierarquia, na ordem dele, ele deixa de ser aquele átomo que constitui as moléculas, que constitui as nossas células. Então, as doenças, como é que as doenças acontecem? Elas acontecem justamente quando há esse desequilíbrio na nossa vida, em termos de organização, em termos de harmonia. O ser humano, ele foi feito para viver organizadamente, viver em harmonia, em equilíbrio. A partir do entendimento de como funciona o átomo, você vai entender que você tem isso tudo para funcionar em ordem, equilíbrio, harmonia. Quando você sai dessa ordem, desse equilíbrio, dessa harmonia, você gera o quê? Dificuldades e doenças na sua vida. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Que o átomo é a arquitetura cósmica mais elementar do universo. Nós podemos comparar o átomo ao sistema solar. É o Sol no centro com os planetas em torno dele. Então, seria o átomo com o núcleo e os elétrons em torno desse núcleo. Então, a nossa realidade transcorre simultaneamente em dois níveis, um nível físico e não físico. Então, no nível físico, eu estou aqui neste momento conversando com vocês, passando esse conhecimento. No nível não físico, vocês estão entrando em contato com o campo informacional de várias informações necessárias para o seu crescimento e seu aperfeiçoamento pessoal. E o que isso pode trazer de benefício para a nossa vida prática? Bem,
no meu caso, eu comecei a minha vida como fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, eu trabalhava com as ferramentas da fisioterapia, tá? Eu trabalhava com as técnicas fisioterápicas. Mas chegou um momento na vida em que eu percebi que aquelas ferramentas não eram suficientes para acessar determinadas questões que os pacientes traziam. Então eu comecei a buscar conhecimentos que completassem esse trabalho que eu desenvolvia. Aí eu fui descobrindo as terapias alternativas na época. As terapias alternativas, elas eram consideradas alternativas, porque elas ainda não eram consideradas complementares. Atualmente elas são complementares. Por quê? Porque elas já são reconhecidas que trabalham no campo informacional. O campo é complementar a matéria. Eu falei já no princípio de complementaridade e coloca que matéria e energia são aspectos complementares de uma única realidade. Então, as práticas integrativas complementares, elas trabalham com o campo informacional do ser humano para melhorar o físico. Então, a partir do momento em que eu comecei a reconhecer que tudo existia dentro de um campo, isso foi proporcionado pelo estudo da física quântica. Então, a partir desse momento que eu comecei a compreender todo esse lado não físico, até a minha vida em termos de trabalho mesmo mudou. Por quê? Porque você, quando começa a trabalhar com o campo, você tem um outro olhar sobre o ser humano. O ser humano, você já não vê mais ele somente como aquele corpo físico, e sim como algo maior que existe dentro dele, nele, que une tudo e a todos. Então, para mim, trouxe um grande crescimento interior, um grande crescimento pessoal, até a nível de trabalho, eu expandi muito mais. Eu achava que, tendo conhecimento desse outro lado, iria ficar um pouco limitada, porque as pessoas ainda não tinham esse entendimento, esse conhecimento, mas não é nada disso. A partir do momento em que você adquire esse autoconhecimento, que você reconhece que você é matéria e energia simultaneamente, o outro, quando vem a você, ele já vem e interage com o seu campo informacional. Então, começa a haver as trocas a nível de campo, não mais apenas somente a nível de conhecimento teórico material, e sim também a nível de campo. Então, os benefícios que as terapias integrativas complementares trazem para o ser humano, eu acredito que sejam muito grandes. Por quê? Porque elas trabalham nesse campo em que as terapias convencionais não trabalham. As terapias convencionais trabalham apenas no aspecto matéria. E as terapias integrativas complementares já trabalham nesse campo. Então, a partir do momento em que você, como ser humano, compreende que você é matéria e energia, que você tem esses dois aspectos complementares, se você é um terapeuta, você já vai atuar de uma maneira diferenciada, você já vai atuar nesses dois níveis. Então, você vai atuar em cima de um princípio de complementaridade da física quântica, que é esse princípio que coloca que tudo existe simultaneamente nos dois níveis. Então, você torna-se um terapeuta integrativo complementar realmente. Então, com isso tudo, você começa a entender que a física quântica ela traz muitas contribuições para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. Então, o que eu trouxe aqui é um pouco do que a física quântica pode contribuir para o nosso autoconhecimento. Mas eu peço a vocês que continuem os seus estudos, façam práticas que vão desenvolver mais esse lado de vocês mais sutil, esse lado mais intuitivo, para que cada um de vocês acesse mais conhecimentos de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Então, eu agradeço a vocês a atenção e espero encontrar vocês no próximo encontro.